Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu queria ler com vocês, se vocês me permitir, o Salmo de número 1, amém? Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então eu quero falar para você sobre dois tipos de pessoas que encontramos escrita aqui na Bíblia. Os ímpios, aqueles que a Bíblia que o Salmo 1 termina dizendo que eles não prosperará e nem substituirá na congregação dos justos. Por quê? Porque eles se assentam na roda dos escarnecedores e também são escarnecedores, então também estão incluídos como ímpios. Às vezes eu não faço, às vezes eu não participo, às vezes eu não falo, mas eu concordo, eu ajudo e eu compactuo com o fofoqueiro, com o idólatra, com o ladrão, com o avarento, com o glutão. Então, às vezes, e várias coisas. A Bíblia, ela nos esclarece muito bem quem são os ímpios. E ímpios são aquelas pessoas que cometem tais coisas, mas que dia após dia elas têm a chance de se arrepender, mas elas não querem se arrepender. Quando elas se arrependerem e mudarem de vida, aí sim elas vão ser justificadas pelo sangue de Jesus. Mas antes disso, são consideradas como ímpios, independentemente se são seguidoras de alguma religião, frequentadoras de alguma igreja, são consideradas ímpios as pessoas que não são justificadas pelo sangue de Jesus, que não aceitaram a redenção, que não aceitaram o perdão e que vivem à mercê dos seus belos prazeres. Ou seja, às vezes a pessoa ela já é ímpia, ela já é escarnecedor, ela escarnece da palavra de Deus, ela não dá ouvido, ela não quer obedecer, ela até não acredita e ainda ri, zomba, calunia, fala mal daqueles que estão na presença. Por outro lado, tem aqueles que não fazem essas coisas, mas que concordam e que dão ouvido e que aceitam e que compartilham as coisas erradas. Também estão incluídos nessa lista de ímpios, que a Bíblia diz que não substituirão na congregação dos justos, ou seja, não estarão reunidos com aqueles que são por Deus considerados justos. Não irão morar com o Senhor na glória, caso venham a falecer sem antes se arrepender. Se Jesus voltar, não poderão entrar pelas portas para morar na Nova Jerusalém, porque são ímpios, não andarão de vestes brancas, não andarão junto com os justos, aqueles que foram justificados, né? Então, precisamos se arrepender. Se você estiver se incluindo nessa lista de ímpios, se porventura você vive aos seus belos prazeres, você ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, você ainda é muito crítico, você é injusto, se de repente você diz assim, não, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, mas eu gosto ainda de ouvir fofoca, de falar, de conversa de ver coisas na internet que não agrada a Deus, eu ainda gosto de uma musiquinha do mundo, eu ainda curto uma baladinha, eu ainda olho e cobiço ainda o que não é para mim cobiçar, ainda tenho desejos que são carnais. Então se arrependa enquanto há tempo, porque a Bíblia diz que pessoas assim não serão felizes, e de verdade não existe felicidade sem Cristo Jesus, sem arrependimento, sem estar junto com aqueles que substituirão ao trono da graça junto com o Senhor Jesus um dia.
Aqueles que têm Deus têm muita paz. Por quê? Porque escolheram, é uma escolha. E a Bíblia fala também dos justos, como a gente já está ouvindo e aprendendo com o salmista. Não sabemos por bem quem escreveu o Salmo primeiro, mas sabemos que foi um homem cheio do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que as Sagradas Escrituras, elas são todas divinamente inspiradas por Deus, né? Então os homens de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E os justos são aquelas pessoas que elas não sentam na roda dos escarnecedores, ou seja, ela não aceita propostas erradas, ela não aceita ficar fofocando, ela não aceita maltratar o próximo, subornar, ela não aceita coisas erradas que outras pessoas tentam oferecer a ela, ou seja, ela não assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar, tudo bem. Agora, aceitar as coisas erradas que aquela pessoa faz, aí já é outra história, tá bom? A Bíblia diz que os justos, aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, em qualquer circunstância, em qualquer situação, a palavra do Senhor está dentro da alma dessa pessoa e ela vive pela palavra, ainda que contrarie a sua vontade, mas ela vive pela palavra de Deus. A Bíblia chama ela de feliz. O Espírito Santo que inspirou o salmista chama essa pessoa de próspera, de feliz, de que vai substituir na congregação de todos aqueles que creem no Senhor e que obedecem e que guardam a sua palavra. Serão como árvores frutíferas que darão seu fruto de tempo em tempo, as suas folhas nunca cairão. E por outro lado, a palavra do Senhor fala que o homem sem Deus é como uma folha seca que o vento arrebata. Então que eu e você nessa noite não venhamos mais ser uma folha seca que o vento arrebata e leva para onde quer, mas venhamos a ser uma árvore frutífera plantada junto às correntes das águas, que é a palavra de Deus, para darmos o nosso fruto de tempo em tempo. Que fruto é esse? Os doces frutos do Espírito Santo, de uma vida transformada, frutos que glorificam o nome do Senhor Jesus e que transforma de dentro para fora. Amém? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.